um serviço criado para dar suporte ao trabalhador na área de saúde e promover uma retaguarda técnica para a utilização do SUS. O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Sereste, tem papel fundamental para a garantia da qualidade de atendimento e suporte, tanto nas questões de acidente de trabalho quanto na sua prevenção. A equipe presta suporte legal e atua na investigação dos ambientes de trabalho. A coordenadora-geral do Sereste Uberaba explica essa atuação. Bom, o Sereste atua em 3 eixos bem específicos. Primeiro, a gente atua no eixo da vigilância em saúde, então a gente acompanha a situação da saúde dos trabalhadores, as situações de trabalho de todo o município de Uberaba e das 7 cidades da microrregião onde o Sereste abrange. Além disso, a gente trabalha com o eixo de educação em saúde. Com isso, a gente oferece para empresas privadas ou públicas palestras, ações educativas com relação à saúde do trabalhador e aos transtornos, às doenças que podem acometer os trabalhadores do município. Além disso, a gente tem parceria com universidades públicas e privadas, então a gente recebe aqui no Sereste alunos dessas universidades que, além de atuarem como estagiários aqui, eles também são multiplicadores, né, das funções do Sereste para a população. E, principalmente, o eixo assistencial, que é o atendimento ao trabalhador de Uberaba adoecido, de qualquer tipo de adoecimento que tenha relação com o trabalho, que venha encaminhado ou que procure por livre demanda nossos serviços. Então, a gente tem atendimento nas áreas de medicina do trabalho, fisioterapia, assistência social, psicologia e enfermagem do trabalho. A médica Tânia Oliveira fala do acolhimento ao trabalhador. Bom, a gente acolhe esse trabalhador, faz a entrevista com toda a história ocupacional e física e vamos fazer o diagnóstico se não tiver. Se tiver o diagnóstico, nós vamos prepará-lo para fazer o tratamento e a reabilitação desse adoecimento relacionado ao trabalho. Mas, no caso, o trabalhador procura o Sereste quando ele tem realmente algum problema físico. Tanto físico quanto da parte psicológica, porque nós também temos os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então é bem mais abrangente, né? Tem a parte psicológica e o atendimento psicológico é feito aqui mesmo, no Sereste? Sim, nós temos a nossa psicóloga e os osteomusculares, que são relacionados ao trabalho, temos a equipe com a fisioterapia, em que não tem fila, ele já inicia aqui mesmo. Todo esse trabalho é feito a partir do momento que você faz o diagnóstico dele aqui? Sim, ele às vezes traz algum exame que ele fez na rede de atenção básica ou a gente solicita aqui mesmo. As mulheres ganharam atenção especial com a criação do ambulatório ginecológico. E vocês atendem os homens e as mulheres, né? Tem alguma diferenciação nesses atendimentos de vocês? O que ocorreu é que as mulheres, enquanto eram assistidas da parte da medicina do trabalho, nós questionávamos sobre a rotina ginecológica e elas não estavam em dia. Foi daí que surgiu a ideia de criar o ambulatório dentro do Sereste com a ginecologia também. Ou seja, a mulher vem aqui para ser tratada, mas também passa por outras questões da parte ginecológica para ficar em dia com os exames, com a atenção ginecológica. Sim, ela já faz a rotina completa, incluindo a parte ginecológica, até porque as patologias ginecológicas interferem no trabalho, como, por exemplo, cólica, sangramento uterino anormal. Pessoas que têm ovário policístico também têm muitos problemas, né, relacionados no trabalho, pode dar problema também. Né? Sim, é causa de ausência no trabalho, quando ela está sentindo um sintoma ginecológico. O serviço social também tem atuação importante. Aline, o serviço social aqui do Sereste, qual que é a função dele? O que ele orienta para o trabalhador quando ele procura? Então, a gente, enquanto assistente social, a gente busca efetivar o direito do cidadão, né? Então, o trabalhador, ele precisa de orientações para acessar esses direitos trabalhistas, né? Então, em caso de doença, caso ele tenha algum agravante relacionado ao trabalho, né? Porque aqui no Sereste é centralizado, né, em temáticas envolvendo a saúde do trabalhador. Então, se ele tem um adoecimento ou alguma demanda relacionada ao trabalho, eu, enquanto assistente social, vou orientá-lo a conseguir algum benefício, até acesso a algum benefício, acessar, por exemplo,
o aplicativo do INSS para ele poder agendar uma perícia, né? Mas o serviço social ele não se restringe somente a isso, né? Então a gente vai fazer uma análise de toda a realidade social dele, porque tem família, né? Então, assim, se é uma mulher, ela tem marido, às vezes está passando por uma situação de desemprego ou uma dificuldade de conseguir alimentação, né? Então, se ela estiver em uma situação de vulnerabilidade social, a gente também vai direcionar, orientar de quais os caminhos para ela ter acesso a outras políticas, a outros serviços, programas, né, gratuitos, né? Então, a gente tem essa ligação com outros órgãos, né, com o CRAS, é toda uma rede, né, tá todo mundo envolvido para a gente garantir que essa pessoa tenha uma qualidade de vida e os seus direitos básicos, né? O cuidado com a saúde mental do trabalhador é outro fator indispensável. E a parceria com a Universidade Federal do Triângulo Mineiro amplia a atuação do Sereste. Na atividade de hoje, nós vamos pensar a reorganização do cotidiano dos pacientes atendidos aqui no Sereste. A gente vai identificar as atividades mais significativas e os momentos em que esses pacientes realizam essas atividades e que a gente tem uma exacerbação da dor. Esses momentos a gente vai analisar como eles realizam as atividades e vamos fazer propostas de adaptações, de formas diferentes de realizar essas mesmas atividades. Ou, às vezes, a gente vai pensar, inclusive, usos de alguns dispositivos de tecnologia ou parcionamento das atividades ao longo do dia para que eles realizem, alternando momentos com mais ativos, né, de mais movimentação, com momentos de mais descanso, momentos de repouso, de relaxamento, porque a realização de atividades muito intensas por um longo período de tempo ou realizadas de forma inadequada pode fazer com que esses pacientes venham a sentir mais dor. A Regional de Uberaba atende a microrregião composta ainda por Água Comprida, Campo Florido, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Sacramento e Veríssimo.